Esse Brasil é difícil de se entendê-lo em qualquer circunstância, né? Acabamos de ver a Ponte da Amizade com aquele tráfego intenso e o dólar no preço que está. Quem é que entende? Quem é que entende esse país? Pelo preço que está o dólar, aquilo ali deveria estar deserto. Quando eu falo aquilo ali, eu falo na Ponte da Amizade, né? Porque, sei lá, é difícil. Carros de passeio, inclusive. Difícil de entender como é que o pessoal está procurando acesso ao país vizinho com os preços na casa em que estão. Em todo caso, oxalá essas circunstâncias continuem, porque pelo menos a roda econômica fica girando, né? E Cidade do Leste faz parte da nossa região aqui em relação à nossa economia. Mas eu digo para vocês que estou cada vez mais perplexo. E olha que eu não estou na área jurídica, eu não sou da área jurídica, né? Eu sou um simples operário da comunicação. Eu me sinto como um operário da comunicação a assistir fatos e circunstâncias e tentar analisá-los quando se trata do nosso Brasil. E vejo o que está acontecendo em torno do Supremo Tribunal Federal. Quem realmente mete as fuças onde não é chamado e começa a fazer direções para coisas que acontecem aqui há vários objetivos. Agora, depois do desastre do Fachin, nomeado ministro pela Dilma Rousseff, depois de fazer campanha para Dilma Rousseff, para a presidência da República, ele subiu em palanque, fez discursos. Não foram poucas as vezes que nós despretensiosamente mostramos isso por aqui. Ele monocraticamente fez o desastre que fez em relação aos processos do Lula e agora terminou. Os outros se reunindo para tomarem ciência e decidirem os outros a respeito da base jurídica, do invólucro jurídico que aquilo ali teria que ter. E não teve. E ontem, mais uma vez se engalfinharam. Foram para um pugilato verbal 2 ministros da Suprema Corte do país. Barroso e Gilmar. Gilmar nomeado por Fernando Henrique Cardoso, aquele que, para ter o direito de disputar uma eleição para prosseguir na presidência da República, acabou fazendo com que alguns incentivos atingissem deputados, conforme mostrou um jornal de São Paulo naquela ocasião, mostrando laudos, recibos e tudo mais. Naquela época não podia um presidente da República se candidatar de novo, então mudaram a Constituição para que ele pudesse. E ele pôde. Fernando Henrique Cardoso que nomeou Gilmar Mendes. Fernando Henrique Cardoso é um dos espíritos mais comunistas que nós temos aqui no Brasil, mas procura se camuflar como tal. Mas não adianta porque não consegue. E o Gilmar Mendes, nomeado por ele, e o Barroso, travaram um pugilato verbal. O conflito não foi entre a turma e o plenário, foi entre o relator e a turma, disse o Barroso. E o Gilmar, eu também quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é se 2 órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Talvez, e assim, o Gilmar diz, talvez isso exista no Código Russo, aqui não. E o Barroso, existe no Código do bom senso, do respeito dos outros. Se um colega acha uma coisa e o outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. Não é o colegiado? Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. E por aí vai, num pugilato verbal que foi até a ofensa pessoal, como já havia acontecido com esse Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa, que falou em até as seclas no Mato Grosso e ninguém foi verificar. E diante de tudo isto, meus preclaros, outras brigas aconteceram também entre Barroso e Gilmar Mendes. E aqueles homens que foram por nós, por vocês, votados e estão lá no Congresso Nacional,
faturando horrores, fazendo as suas negociatas, que são deputados e senadores, não movem uma palha para moralizarem aquela justiça superior, conforme a conhecemos. Nada acontece. Nada acontece. E as coisas estão se deteriorando, se decompondo lá no Supremo Tribunal Federal. Tivemos, inclusive, o jurista Ives Gandra Martins, que não nega em entrevista o desconforto e o constrangimento com boa parte das decisões tomadas pela Suprema Corte desde 2020, a ponto de considerar que hoje é o maior partido de oposição ao governo federal e se tornou favorável à corrupção. Ives Gandra Martins, uma sumidade, uma inteligência jurídica extraordinária, um homem respeitável em todas as áreas. Tem a fotografia do Ives Gandra Martins aí? Aí está ele, não é? Então ele diz, esse Supremo, infelizmente, perante o povo, está completamente desfigurado. E apesar de ter grandes figuras dentro da corte, é isso que me entristece e me constrange. É isso que me traz desconforto, porque para as pessoas que admiro, sou obrigado a criticar aquilo que eles, ministros, estão agindo da forma como estão agindo, comenta. Só que eu só questiono esses grandes figuras dentro da corte, que, francamente, amigos, não constatei. Ives Gandra Martins. Nós temos outro jurista respeitável também, que a imprensa marrom, a imprensa blenorrágica, está procurando desvalorizar. É o Modesto Carvalhosa. Ele também tem se manifestado nas redes sociais a respeito disso que nós conhecemos como Suprema Corte e que nos passa o estado de espírito de que nós estamos deserdados de justiça. E até quando isso vai, nós não sabemos. Porque Câmara Federal e Senado da República estão comprometidos e eles é que deveriam agir. E, no entanto, estão comprometidos. Essa é a realidade. O doutor Carvalhosa, coloca uma partezinha da sua manifestação. Protegem os corruptos que estão sob foro privilegiado. Jamais vão julgar nenhum daqueles casos. Então, o corrupto está foro privilegiado, eles seguram lá e deixam prescrever. Mas como tem corrupto fora do foro privilegiado, eles estenderam à Justiça Eleitoral o julgamento desses outros corruptos, para poder também a Justiça Eleitoral fazer a mesma coisa, nunca julgar e deixar o prescrito a Operação Abafa. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir isso, ele decide lesa pátria. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição inimiga do país, é uma instituição que ela própria deve ser julgada. E as OABs de todo o Brasil não tem uma posição formada também em relação a isso? Já deveria ter se manifestado, né? Mas eu não digo a OAB Nacional, porque a OAB Nacional nós sabemos bem qual é o princípio básico do seu presidente. Então não adianta apelar para a OAB Nacional, mas temos subsecionais de todo o Brasil que já poderiam também ter se manifestado, né? O Dalton Dallagnol, por exemplo, é um procurador que está na alça de mira do Supremo Tribunal Federal. Talvez, quem sabe, despertando inveja daqueles que lá estão sem concurso. A justiça brasileira favorece a prescrição e a impunidade. Explicou que o STJ também já havia decidido que Curitiba deveria julgar o ex-presidente, mas agora o STF resolveu que a 13ª Vara Criminal do Paraná não é competente. E o processo tivesse tramitado em Brasília, a defesa questionaria o fórum do mesmo jeito. E é o que eu disse ontem. Vai para o Distrito Federal, qualquer coisa que não corresponda ao objetivo daqueles que decidiram assim, pela força da caneta, não por formação jurídica e conhecimento, aí então vão passar para quê? Vão passar para São Paulo, onde os casos aconteceram. Infelizmente nós temos aí no Brasil, vejam vocês, até um Casagrande, que foi jogador do Corinthians e nunca foi craque, se transformou numa garota propaganda da imprensa blenorrágica. Está aí, nas redes sociais, atendendo a Rede Globo de televisão, o jornalismo mais pernicioso que está sendo praticado aqui no Brasil. Casagrande. Olha, todo dono de uma arte, quando tem que deixar o palco,
como ele já deixou há muito tempo, fica preconizando, lutando, brigando, encontrando formas para tentar pelo menos sentar na primeira fila. Quando não consegue isso, começa com esses seus exageros através de meios daninhos, em torno dos quais ele nem sequer conhece. Tá? Tenta ficar na primeira fila, mas também ali ele já foi expelido e agora está aí a serviço da Quanto É, a serviço da Folha de São Paulo, a serviço do Estado de São Paulo, né? E todos esses órgãos de imprensa que estão aí trabalhando contra o Brasil, não a favor do Brasil. Por quê? Se amparam na mentira. Cajuru, não sei se merece confiança depois de algumas denúncias, mas o Cajuru está aí também se associando a grita contra esta forma como o Supremo Tribunal Federal está agindo na justiça brasileira. Bota um pedacinho dele aí. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 bilhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora, apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Diz que tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso. Claro, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele. O Marconi Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou Nerópolis? Itaberaí. A Super Frango tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege o Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. Só coloca rapidamente aí aquele flagra que o telespectador está pedindo para repetir, que foi dado no Gilmar Mendes quando ele estava dando uma sentença e orientado, o ministro do Supremo Tribunal, orientado pelo advogado do Lula, ele foi flagrado. Estão lembrados que nós mostramos por aqui? Mostra aí rapidamente antes da foto do dia. Diversos fatos alegados pelo impetrante que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Castro Nunes, que denega a ordem. Estava conversando com o advogado Lula, né, malandro? É isso aí. Isso é Brasil. Tá bom, tá bom. O Dallagnol, que falou com o Moro pelo telefone, eles juridicamente condenaram. Bom, vamos embora. Hoje é sexta-feira, estamos na hora, né? Feliz fim de semana a todos vocês, mas antes, porém, não reclamem que a Dilma foi almoçar. Mas não reclamem porque ela, pelo menos, ela deixou um aviso que ia almoçar, né? Então bota no ar o aviso dela. Tá bom? Muito bem. Saindo do ar esta, como eu disse uma vez, decomposição. E entrando no ar uma beleza veludada, como a da minha colega, que aí está para vocês apreciarem e acompanharem a segunda edição do jornal Tarobá. Isto posto, eu lhes desejo um feliz fim de semana.